Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Se esse conteúdo te interessa, inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Nesta semana falaremos sobre um caso resolvido em Ohio. Uma garota de 19 anos desapareceu misteriosamente numa noite de novembro de 1983 e foi encontrada assassinada. A polícia concentrou as investigações nos últimos movimentos dela, onde esteve e com quem foi vista antes da morte. Como resultado das investigações, eles identificaram 4 principais suspeitos, homens que acreditavam poder ser responsáveis pelo homicídio. O único problema era que eles simplesmente não sabiam qual deles. Eles não tinham provas sólidas e concretas para ligar diretamente qualquer um deles ao crime. Só mais de 3 décadas depois é que a polícia finalmente pôde usar algo para avançar nesse caso arquivado, algo que eles não tinham na investigação original. Ciência forense. Quando um perfil de DNA foi obtido, eles finalmente puderam descobrir qual dos suspeitos era culpado e por que havia cometido esse crime repugnante. O vídeo trata de temas pesados como agressão sexual e estupro. Aconselhamos discrição ao espectador. Para o caso desta semana, voltamos quase 42 anos em novembro de 1983 em White House, que é uma vila localizada no condado de Lucas, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e esta é Janine Brown. Ela era uma jovem que morava em Ohio em 1983. Janine Marie Brown nasceu em 23 de junho de 1964 e tinha 19 anos. Na época em que esse caso aconteceu, ela foi criada pelos avós. Segundo um relato, eles se chamavam Edwin e Marjorie Cutliff Brown. Ela foi adotada por eles logo após nascer. Até onde eu sei, ela teve uma infância feliz e tranquila com os avós. E Janine era descrita como sempre sendo uma jovem muito legal, carinhosa, engraçada e ambiciosa, cheia de vida, com uma verdadeira paixão pela vida. Janine foi aluna da escola profissionalizante do condado de Penta. Ela se formou lá apenas no ano anterior, em 1982. Depois de sair da escola, ela começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem em um asilo local em White House. Ela amava esse trabalho e os idosos a adoravam. Janine era muito carinhosa e generosa. Claramente era o emprego perfeito para ela. Ela cuidava muito bem das pessoas. Janine também já havia se mudado quando esse caso aconteceu. Ela não morava mais com os avós. Na verdade, ela estava morando com sua melhor amiga. O nome dela era Pam Rader e ela e Janine já eram melhores amigas há anos nesse momento e eram extremamente próximas. Pam disse que as pessoas costumavam chamar ela e Janine de Laverne e Shirley, que era uma antiga série de comédia americana. Era sobre 2 jovens melhores amigas e colegas de quarto muito diferentes entre si. Elas eram o completo oposto uma da outra, e isso era exatamente como Janine e Pam. Pam disse que Janine sempre foi a mais quieta e reservada, enquanto ela era o oposto. Ela podia ser muito franca e um pouco tagarela às vezes. Elas eram completamente opostas, como noite e dia, mas ainda assim melhores amigas. Elas simplesmente se adoravam demais. Elas eram inseparáveis, tão inseparáveis que na verdade decidiram morar juntas. Janine se mudou para uma casa com a Pam e o irmão mais velho da Pam. O nome dele era Larry e esse arranjo de moradia funcionava muito bem. Pam e Janine adoravam dividir o quarto e passar tempo juntas. Em geral, elas costumavam sair juntas na Casa Branca, tomar um drink e socializar com outros jovens. Que na verdade era exatamente o que as 2 jovens estavam fazendo. Esse caso ocorreu na quinta-feira, 17 de novembro de 1983. E naquela noite, Pam e Janine saíram de casa. E elas decidiram ir ao bar local em White House, o Copper Lantern, que ficava a poucos minutos a pé de onde moravam. Elas beberam, jogaram sinuca e conversaram com pessoas no bar. Janine também passou muito tempo com seu namorado de 26 anos que estava no Copper Lantern naquela noite. O nome dele era Harold Easter, embora muitas pessoas o chamassem de Big Dog. Aparentemente acho que ele era bem grande e musculoso. Ele era aquele tipo de cara que chamava muita atenção das garotas. Várias garotas da região gostavam do Harold. Mas ele e Janine namoravam há cerca de 1 mês, então era um relacionamento novo, mas Janine estava encantada por ele.
Ela tinha sentimentos muito, muito fortes pelo Harold, então você pode imaginar o quanto ela ficou de coração partido quando mais tarde naquela mesma noite viu seu namorado Harold beijando outra garota. Pam e Janine passaram algumas horas no bar Copper Lantern. Elas pareciam se divertir bastante e ao decidirem ir embora por volta das 2h15 ainda era cedo. No dia 18 de novembro, Janine se despediu do namorado Harold, porém, enquanto se afastava do Copper Lantern, ela rapidamente olhou para trás, na direção onde Harold estava. E foi então que ela viu uma das garçonetes do Copper Lantern, uma jovem chamada Loretta, beijando Harold Eastep nos lábios. Depois, Harold alegaria que esse beijo foi totalmente unilateral. Acho que isso o pegou de surpresa, tanto quanto pegou Janine de surpresa. Ele disse que estava apenas saindo do bar quando Loretta correu até ele e o beijou, e ele não fazia ideia de que ela faria isso. Ele disse que mal conhecia Loretta, mas claro, mais uma vez, isso foi de partir o coração para Janine ver. Ela gritou para Harold, abre aspas, o que você está fazendo? Mas antes que ele pudesse realmente responder, ela entrou no carro com Pam e imediatamente voltou para casa, muito, muito chateada e arrasada com o que tinha acabado de ver. Porém, ao chegarem em casa, Janine não ficou lá por muito tempo. Ela simplesmente não conseguia se acalmar, ainda estava muito, muito abalada, e começou a dizer para Pam que precisava ir embora. Ela precisava falar com Harold logo sobre o beijo. Pam se ofereceu para ir, mas Janine recusou, dizendo que preferia ir sozinha. Ela pegou a jaqueta de líder de torcida da Casa Branca da Pam, vestiu e saiu de casa, mas sem que Pam soubesse, aquela seria, na verdade, a última vez que ela veria sua melhor amiga viva. Na manhã seguinte, Pam acordou e percebeu que Janine não estava em casa. Ela não tinha voltado na noite anterior e Pam não pensou muito sobre isso a princípio. Ela sabia que Janine foi ver Harold e achou que eles tinham se reconciliado ficando juntos. Ela esperava que Janine chegasse mais tarde para se arrumar para o turno no asilo, pois trabalharia depois. Mas estranhamente ela nunca voltou. Janine nunca voltou e também não apareceu para trabalhar. E foi então que Pam começou a se preocupar. Isso era muito, muito fora do comum para Janine. Ela jamais faltaria ao trabalho, pois amava seu emprego no asilo. Mais uma vez, pensando que Janine ainda estava com Harold, Pam ligou para ele. Mas, para sua surpresa, Harold informou Pam que não, Janine não estava com ele. Na verdade, ele não havia desde que saíram do Copper Lantern na noite anterior, quando Janine o flagrou beijando Loretta. Então, como você pode imaginar, foi nesse momento que os alarmes começaram a soar para Pam. Janine tinha saído de casa de madrugada para ir ver Harold, mas Harold estava dizendo que Janine nunca apareceu. Ele não sabia onde ela estava, então o que aconteceu com Janine e com ela? Isso significava que ela nunca chegou à casa de Harold, então Harold não sabia onde ela estava. Pam começou a ligar para os outros amigos dela e de Janine e para a família dela, perguntando se alguém a tinha visto. Mas ninguém tinha visto e então, sem sucesso, Pam pegou o telefone novamente, mas dessa vez para ligar para o 911 e reportar sua melhor amiga, Janine Brown, como desaparecida. Agora parece que a polícia foi bastante indiferente a esse relato, inicialmente dizendo para Pam que Janine não estava desaparecida há tanto tempo assim, o suficiente para enviarem policiais atrás dela e que ela só precisava esperar Janine voltar para casa. Mas é claro que Pam não ia fazer isso. Ela sabia que algo estava errado, então começou a procurar sua melhor amiga por conta própria. Ela percorreu todos os lugares e áreas perto da Casa Branca, onde ela e Janine costumavam ir, tentando encontrá-la. Mas não havia nada, nenhum sinal de Janine em lugar algum, era como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar. Mas o mistério em torno do desaparecimento repentino de Janine Brown não permaneceria um mistério por muito tempo. Um dia após Pam registrar o desaparecimento, a polícia do condado de Lucas recebeu outro relato. Um corpo foi encontrado. Na manhã de 19 de novembro de 1983, um casal caminhava pela Archibald Whitehouse Road, em Whitehouse, rumo a uma área remota de campo e floresta. Quando eles se depararam com sangue, perceberam uma pequena poça de sangue na grama. A primeira coisa que pensaram foi que aquele sangue vinha de um animal. Talvez um cervo tenha sido atropelado ou alguém estivesse caçando ali perto. Então, elas continuaram andando, passaram pelo sangue, mas não foram muito longe antes de avistarem outra coisa no chão.
Era uma calcinha feminina, uma calcinha preta. E elas também perceberam o que pareciam ser marcas de arrasto na grama e nas folhas. Como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pelo chão ou arrastado alguém. Então, elas continuaram procurando ao redor e encontraram outra coisa, algo que era ainda mais sinistro. Em uma vala de drenagem próxima, elas notaram o que parecia ser um monte de terra, lama e folhas que não parecia nada natural. Quando olharam mais de perto, para seu horror, perceberam que havia uma perna humana saindo desse monte. Elas acharam uma cova improvisada, alguém estava enterrado sob aquele monte de terra. Extremamente apavorado, o casal imediatamente entrou em contato com a polícia, que chegou rapidamente ao local e começou a desenterrar o corpo. Logo identificaram que era o corpo de uma jovem enterrada a poucos metros de profundidade. Estava muito claro que foi um trabalho feito às pressas. Alguém obviamente estava com pressa para enterrar esse corpo. Claro, a polícia sabia que havia crime envolvido aqui. Essa mulher, quem quer que fosse, claramente havia sido assassinada e estava bastante evidente só de olhar para o corpo dela como exatamente ela tinha sido morta. Foi um ferimento de faca no pescoço. A garganta dela havia sido cortada com uma faca. E de forma assustadora, esse ferimento de faca era tão longo e tão profundo ao longo da garganta dela que essa pobre mulher quase foi decapitada. Esse ferimento foi cruel. Ela também tinha escoriações e hematomas pelo corpo, que depois foram determinados como provenientes de, como em uma luta de homem, onde ela foi chicoteada com um cinto. Ela tinha ferimentos de defesa nas mãos, onde tentou lutar. Ela estava praticamente nua na cova. A maioria das roupas dela foi retirada e sua lingerie preta achada perto, indicando possível motivação sexual para o crime. E, de fato, quando a autópsia foi realizada, foi confirmado que ela havia sido estuprada. Era simplesmente inimaginável o terror ao qual essa jovem foi submetida por quem a matou. Esse assassinato foi tão cruel e insensível, mas quem era essa vítima? Obviamente, ao encontrá-la, a prioridade número 1 da polícia era identificá-la e não demorou muito para que conseguissem. Enterrado ao redor do corpo dela, a polícia também desenterrou uma jaqueta que tinha escrito White House Cheerleaders nas costas. E no bolso dessa jaqueta havia um maço de cigarros Merit. E foi ao encontrar essa jaqueta e analisar os relatórios de pessoas desaparecidas que haviam sido registrados recentemente em White House que os detetives perceberam que essa jovem assassinada devia ser Janine Brown, de 19 anos. Ela havia sido dada como desaparecida por sua melhor amiga, Pam, justamente no dia anterior a isso. Pam disse que a última vez que viu Janine, ela estava usando sua jaqueta de líder de torcida de White House. Foi assim que ela saiu de casa. Então, a polícia sabia que era Janine, e os cigarros Merit no bolso da jaqueta aparentemente eram a marca que Janine costumava fumar. Então, com a descoberta do corpo de Janine, a polícia do condado de Lucas iniciou uma investigação de homicídio para tentar encontrar o assassino dela. Para começar as investigações, o primeiro passo da polícia foi montar uma linha do tempo. Reconstruíram os passos de Janine na noite do assassinato, o que exigiu um depoimento detalhado de sua melhor amiga, Pam. Pam contou à polícia o que ela e Janine fizeram na noite anterior ao sumiço de Janine, que elas saíram para beber e jogar sinuca no Copper Lantern. Ela contou para eles como Janine ficou chateada depois de ver seu namorado, Harold, beijando a garçonete Loretta quando estavam saindo do Lantern. E como, depois de chegar em casa, ela imediatamente saiu de novo para confrontar Harold sobre o beijo. E essa foi a última vez que Pam a viu, naturalmente. Ao saber disso, a polícia já tinha um principal suspeito. O namorado de Janine, Harold Easter, de 26 anos... Quero dizer, ela ia ver o Harold naquela noite, ela ia confrontá-lo. Isso pode ter causado uma discussão entre eles? Talvez tenha se tornado algo físico. O Harold ficou agressivo e a discussão escalou e terminou com o Harold matando a própria namorada. Aparentemente, Harold Eastep era conhecido por ter um temperamento forte. Ele podia ser bastante impulsivo às vezes, então realmente parecia um suspeito muito plausível para a polícia.
Os detetives foram entrevistar Harold sobre o assassinato de sua namorada, Janine Brown, mas ele negou tudo. Ele disse que não tinha nada a ver com a morte de Janine e afirmou que nem sequer a viu novamente. Depois que eles saíram do Copper Lantern naquela noite, ele disse à polícia que foi ficar na casa da irmã dele naquela noite, depois de sair do bar, e que Janine nunca apareceu lá, o que a irmã dele confirmou. Ela disse que Janine nunca apareceu e que Haroldo nunca saiu depois de voltar do bar. Agora, é compreensível que esse não fosse o álibi mais forte para a polícia, porque havia toda a chance de que a irmã de Haroldo pudesse estar mentindo para protegê-lo, poderia estar dando a ele um álibi falso. Então eles não podiam descartá-lo como suspeito com base nisso, mas ao mesmo tempo não havia nada concreto ligando-o diretamente ao assassinato de Janine, então ele não podia ser eliminado. Mas também a polícia foi obrigada a seguir em frente e investigar outros homens também. Harold foi meio que deixado de lado por enquanto, então a polícia começou a investigar o restante das pessoas. O restante dos homens que também estavam no Copper Lantern na noite em que Janine estava lá, existe a possibilidade de que algum deles possa ter sido o autor do crime? Eles pegaram um depoimento da garçonete Loretta, a mesma garçonete que tinha beijado Harold, e acho que ela admitiu que tinha sido um pouco paqueradora com Harold. Ela realmente gostava dele e correu até ele para lhe dar um beijo, o que ele não esperava nem um pouco. Mesmo assim, ela contou à polícia quem estava no bar naquela noite enquanto trabalhava. White House era uma vila bem pequena em Ohio. Por isso, a maioria dos frequentadores do Copper Lantern eram clientes habituais. As pessoas que Loretta via quase todas as noites. E assim, ela conseguiu dar aos detetives uma lista de outros homens que estiveram lá ao mesmo tempo que Janine. Então a polícia começou a analisar essa lista e identificou mais alguns suspeitos em potencial. O primeiro era Larry Rader, que, se você se lembra, era o irmão mais velho da melhor amiga de Janine, Pam Ryder, que também morava com Janine e Pam. Os três, Larry, Pam e Janine, moravam juntos na mesma casa. Larry também tinha bebido no Copper Lantern na noite em questão. E acontece que ele, na verdade, era um antigo interesse amoroso de Janine Brown. Eles ficaram juntos até Janine começar a namorar Harold. Na verdade, a irmã de Larry, Pam, disse que Janine só começou a namorar Harold porque ela meio que queria deixar Larry um pouco com ciúmes. Era evidente que Janine ainda tinha sentimentos por Larry. Quando ela começou a namorar Harold, Larry parecia sentir o mesmo e ainda tinha sentimentos por Janine. Então, isso poderia ter sido o motivo? Ele estava com ciúmes porque Janine namorava Harold e decidiu matá-la? Por que para ele, se não ficasse com Janine, ninguém mais poderia? A polícia perguntou a Larry sobre sua movimentação na noite da morte de Janine e ele confirmou que esteve no Copper Lantern. Embora ele realmente tenha chegado lá antes de Pam e Janine chegarem e, portanto, também chegou em casa antes delas. Larry disse que estava bem bêbado quando chegou em casa, então ele simplesmente desmaiou no sofá. Ele adormeceu e estava em casa dormindo. Quando Pam e Janine voltaram mais tarde e quando Janine saiu novamente para ver Harold, Pam confirmou isso. Ela confirmou que o irmão dela dormia profundamente quando ela e Janine voltaram e que ele ficou em casa a noite toda. Ele estava em casa durante o tempo em que Janine desapareceu e foi assassinada, mas a polícia teve o mesmo problema com Larry que teve com o suspeito anterior, Harold. O fato de que, mais uma vez, era a irmã dele quem confirmava o álibi dele, e por isso a polícia não podia ter 100% de certeza de que isso era verdade. Porque, novamente, Pam poderia estar tentando acobertar Larry, mesmo sendo também a melhor amiga de Janine. Então esse era mais um suspeito que a polícia não conseguia realmente descartar ou confirmar de forma definitiva. Mas a lista de pessoas de interesse no caso de Janine continuou a crescer. A garçonete também informou à polícia que outro indivíduo chamado Bill Heisinger também estava no Copper Lantern naquela noite. Bill aparentemente tinha o apelido de Cavalo Louco na cidade, e ele se tornou suspeito aos olhos da polícia porque Bill aparentemente era um sobrevivencialista. Ele tinha o hobby de praticar habilidades de sobrevivência ao ar livre e tinha um interesse muito forte por facas. Ele também tinha antecedentes criminais de, acredito eu, delitos relacionados a drogas. Ele estava no bar naquela noite, então a polícia falou com Bill sobre o caso de Janine. Ele disse que sim, ele esteve no Lantern na mesma noite que Janine. Mas ele disse que saiu sozinho e que não viu Janine novamente depois de sair do bar. Ele não sabia quem a matou e não teve envolvimento na morte.
Bill disse que foi para casa sozinho naquela noite, o que significa que não havia ninguém que pudesse confirmar seu álibi. Agora a polícia tinha um terceiro suspeito, Bill Heisinger, que novamente não pôde ser descartado. Foi difícil para a polícia. Isso foi no início dos anos 80, quando DNA e ciência forense ainda não existiam ou estavam em seus primórdios. Eles possuíam o DNA do assassino da Janine, que foi estuprada, e vestígios de sêmen do agressor foram encontrados no exame de corpo de delito. Mas não podiam usar essa evidência na época. Eles não tinham tecnologia forense disponível para comparar com suspeitos e verificar correspondência, porque essa tecnologia simplesmente ainda não existia. Por isso era tão difícil para a polícia eliminar os suspeitos que eles tinham, mas numa tentativa de conseguir mais informações sobre o caso, mais pistas e dicas, a polícia fez um apelo ao público por informações. A notícia do caso de Janine se espalhou rapidamente. O caso dela foi divulgado pela mídia e noticiado por emissoras de televisão. Pam, melhor amiga de Janine, chegou a aparecer no noticiário para comentar sobre o caso e a última noite de Janine. E graças a toda essa cobertura da mídia, uma dica muito importante chegou até eles. Foi uma dica que, na verdade, foi relatada por um residente do sexo masculino da casa de repouso onde Janine trabalhava em White House. O nome dele era Chester, e ele procurou a polícia e realmente disse a eles que tinha visto Janine. Na noite em que ela desapareceu, Chester era meio conhecido por ser um pouco notívago. Ele costumava sair para caminhar ao redor do asilo nas primeiras horas da manhã. O asilo ficava a apenas cerca de 400 metros de onde Janine morava, aliás. Chester disse que estava caminhando nas primeiras horas do dia 18 de novembro, quando viu Janine também andando sozinha pela rua. Agora, eu não acho que ele poderia ter certeza absoluta de que horas eram. Ele acreditava que era em algum momento entre 3 e 4 da manhã, mas ele disse que viu Janine caminhando, então eles pararam e tiveram uma breve conversa antes de Janine continuar andando. E enquanto ela se afastava, Chester viu uma van marrom parar ali perto. Ele observou enquanto Janine caminhava até a porta do passageiro da van. Claramente falou com a pessoa que estava dirigindo e então ela abriu a porta e entrou. E aquele avistamento de Janine entrando na van marrom foi o último dela, a última vez, ao que parece, que alguém a viu com vida. Então quem estava dirigindo essa van marrom? Infelizmente, Chester não conseguiu ver direito o motorista de onde ele estava, e também porque já estava escuro lá fora, mas parecia provável que o motorista tivesse algo a ver com o assassinato de Janine. E adivinha só? A polícia descobriu que um dos 3 suspeitos realmente possuía uma van marrom. Era Bill Heisinger, então a polícia resolveu revistar sua van. Procurar algo lá dentro que o ligasse ao assassinato de Janine. Eles coletaram fibras do carpete da van dele para tentar combiná-las com algo encontrado no corpo ou nas roupas de Janine. Eles não conseguiram, sinceramente foi um beco sem saída, mesmo sem acharem nada na van que incriminasse Bill. Só o fato de ele possuir uma van marrom já fazia com que ele continuasse sendo um dos principais suspeitos da polícia. Mas Bill Heisinger não era o único indivíduo que a polícia encontrou que possuía uma van marrom. Outro homem que estava no Copper Lantern na noite do assassinato de Janine também tinha uma. O nome dele era Andy Gustafson. Andy Gustafson tinha 25 anos em 1983. Ele era um morador local e conhecido de Janine. Eu não acho que eles eram necessariamente amigos, mas eram cordiais, se conheciam. Para ser sincera, a maioria que conhecia Andy Gustafson só o achava um pouco mimado, na verdade. Ele veio de uma família muito rica, teve uma criação muito privilegiada. O pai dele era o Chief Executive Officer de uma grande e bem-sucedida empresa em Ohio chamada Dana Corporation. Então ele tinha muito dinheiro, dinheiro que o filho dele, Andy, costumava ostentar e exibir. Ele era simplesmente um cara bastante arrogante. Andy era claramente do tipo que achava que era melhor do que todo mundo só porque a família dele tinha dinheiro. E como eu disse, ele estava no bar na mesma noite em que Janine estava lá, e na verdade foi relatado que ele fez um comentário sexual inapropriado sobre Janine. Ele comentou que achava que ela tinha, abre aspas, um bumbum bonitinho, então, sabe, claramente ele sentia atração por ela. E, de novo, ele também tinha uma van marrom, o mesmo tipo de van em que Janine foi vista entrando na noite em que ela desapareceu e foi morta.
Então a polícia decidiu fazer uma busca na van do Andy também. E, embora eles não tenham encontrado sangue ou algo assim lá dentro, o que eles descobriram no chão da van do Andy foi uma bituca de cigarro. Uma bituca de cigarro Merit, o que chamou a atenção dos detetives porque, como sabemos, Janine Brown fumava cigarros Merit. Na verdade, ela tinha o maço de cigarros Merit no bolso do casaco quando foi encontrada morta. Então, essa bituca de cigarro na van do Andy tinha vindo da Janine? Ela entrou na van marrom dele naquela noite e fumou um cigarro lá dentro? A polícia perguntou isso pro Andy e ele disse que não, que isso não tinha acontecido. Ele foi categórico ao dizer que Janine não entrou na van dele em nenhum momento naquela noite. E, na verdade, ele ainda disse que isso não poderia ter acontecido de jeito nenhum, porque ele já estava de volta em casa no horário em que o morador do asilo, Chester, viu Janine entrando na van. Como discutimos, Chester disse que acreditava que isso foi entre 3 e 4 da manhã. Andy disse que já estava em casa às 3 horas daquela noite, aparentemente confirmado por sua esposa. Embora, mais uma vez, eu pareça um disco riscado neste ponto. Mas o fato de que seu álibi também foi confirmado por um membro da família, sua esposa, significava que ele não podia ser descartado apenas com base nessa declaração dela. Andy Gustafson continuou na lista de suspeitos. Quero dizer, isso era algo que a polícia realmente não tinha em falta. Neste caso, eles tinham 4 suspeitos muito viáveis em sua investigação: Harold Estep, Larry Rader, Bill Hazinger e Andy Gustafson. 4 pessoas que não conseguiram descartar. E eles estavam bastante convencidos de que um desses 4 homens tinha que ser o assassino, mas simplesmente não sabiam qual deles. Eles não tinham nenhuma prova sólida, dura, concreta contra nenhum deles, então nenhum deles podia ser preso. E infelizmente, por causa disso, por causa da falta de provas, o caso de Janine Brown simplesmente começou a esfriar. Semanas, meses e até anos começaram a passar sem nada, sem avanço no caso, sem prisões e sem justiça para Janine. Pam, a melhor amiga de Janine, nunca desistiu. Por anos após a morte de sua melhor amiga, ela continuou tentando divulgar o caso de Janine, continuou pressionando a polícia para reabrir a investigação. Pam contou que, após a morte de Janine, prometeu no funeral da amiga que nunca pararia. Ela jamais deixaria esquecer Janine, nem desistiria de buscar justiça contra o homem que fez isso com ela. E foi em 2011, então, cerca de 28 anos após o assassinato de Janine, que a incansável campanha de Pam finalmente deu resultado. Porque 2011 foi quando o caso de Janine foi reaberto por uma equipe de casos arquivados. Os detetives Jay Gast e Tom Ross, do Departamento de Polícia do Condado de Lucas, lideravam a investigação. Eles começaram a revisar tudo novamente, analisando o antigo arquivo do caso Janine, depoimentos, pistas, evidências e suspeitos antigos com novos olhares. E claro, agora a polícia tinha algo que antes não tinha. Em 1983, eles já conheciam o DNA. A ciência do DNA tinha avançado muito desde o homicídio de Janine, então eles estavam esperançosos de que poderiam usá-la para avançar significativamente no caso arquivado de Janine. Na primavera de 2013, a detetive enviou as amostras antigas que haviam sido coletadas no kit de estupro de Janine Brown para o laboratório para análise. E para ser sincera, eles estavam muito preocupados que nada realmente resultasse desses testes. Já tinham se passado cerca de 3 décadas desde o assassinato de Janine, e o DNA pode se degradar com o tempo. Então, eles estavam preocupados que qualquer DNA nesses cotonetes do kit de estupro já teria se deteriorado até agora. Mas, felizmente, isso não aconteceu. E os cientistas conseguiram obter um perfil de DNA masculino a partir desses cotonetes. Depois de todos esses anos, eles tinham o perfil de DNA do assassino de Janine Brown. Isso foi um grande avanço. E o que os detetives queriam fazer assim que obtiveram esse perfil de DNA? Comparar com os 4 principais suspeitos que haviam sido identificados logo no início da investigação: Harold, Larry, Bill e Andy, para confirmar se os investigadores estavam certos e se um dos 4 era mesmo o assassino. Então, décadas após o crime, a polícia saiu em busca desses 4 homens e pediu a cada um deles uma amostra voluntária de DNA. Eles localizaram Bill Hazinger e ele forneceu o DNA voluntariamente. Eles localizaram Harold Estep, então namorado de Janine, que também forneceu voluntariamente seu DNA. Infelizmente, Larry Rader, o irmão da Pam Rader, já estava morto nessa época.
Ele faleceu em 2009. Após a morte de Janine, Larry aparentemente tornou-se alcoólatra. Isso o afetou muito, ele sofreu com o assassinato dela. Tanto porque, como eu disse antes, eles já tinham namorado e Larry ainda tinha muitos sentimentos pela Janine. Ele ainda a amava, então quando ela foi assassinada, Pam disse que isso o destruiu. Ele ficou muito devastado. E então ele recorreu à bebida, ele recorreu ao álcool para tentar lidar com o luto. E Pam disse que Larry acabou bebendo até morrer, mas ele ainda era um suspeito no caso. A polícia ainda precisava do DNA dele, então pediu permissão à família Rader para exumar o corpo de Larry Rader e obter uma amostra de DNA de seus restos mortais. Para comparar com o DNA do autor do crime, o que foi muito difícil para a família Rader. Como você pode imaginar, eles não queriam dar essa permissão à polícia, não queriam perturbar o local de descanso final de Larry, mas também queriam limpar o nome dele. Ele foi suspeito do assassinato de Janine por anos e anos, o que deve ter atormentado tanto ele quanto a família. E sim, eles finalmente queriam provar que ele era inocente, finalmente queriam limpar o nome dele. Então, eles permitiram que a polícia exumasse o corpo dele e coletaram uma amostra de DNA do Larry. Assim, restou só o último suspeito, Andy Gustafson, que já morava em Michigan na época. A polícia foi até Michigan e solicitou que ele desse voluntariamente uma amostra de DNA, para que ele pudesse finalmente ser 100% eliminado como suspeito no caso não resolvido de Janine Brown. No entanto, Andy Gustafson recusou. Ele foi o único dos 4 suspeitos que se recusou a fornecer seu DNA. Quer dizer, tirando Larry Hadar, que claro, já estava morto, mas sim, Andy simplesmente disse não, que não iria fornecer sua amostra de DNA. Ele afirmou que não a matou, disse que ela não entrou na van dele na noite em que morreu. Mesmo assim, ele recusou dar uma amostra para provar. E ele disse à polícia que eles teriam que falar com o advogado dele para continuar conversando sobre isso. Ele estava muito fechado, se recusou a cooperar, o que naturalmente para a polícia dizia muita coisa. Harold Estep, Bill Heisinger e a família de Larry Rader ficaram mais do que felizes em fornecer seu DNA para a polícia. Eles queriam que as comparações fossem feitas para que pudessem finalmente ser inocentados como suspeitos. Então, por que a reação de Andy Gustafson não foi a mesma? Se ele fosse inocente e não cometeu o crime, por que não provar isso dando sua amostra? Então, por causa disso, Gustafson praticamente subiu instantaneamente para o topo da lista de suspeitos. A polícia realmente começou a acreditar que entre os 4 homens ele era o provável assassino, e essa crença só ficou ainda mais forte para eles. Quando os resultados voltaram do laboratório, a polícia enviou o DNA de Bill Heisinger, Harold Estep e Larry Rader para comparação, e os resultados mostraram que nenhum deles era compatível. Nenhum desses 3 homens correspondia ao perfil de DNA que havia sido obtido do kit de estupro de Janine Brown. Nenhum correspondia ao DNA do agressor. Então, finalmente, depois de todos esses anos, depois de viverem sob essa nuvem de suspeita por 3 décadas, eles finalmente puderam ser descartados. E então, quem restou? Andy Gustafson, o garoto rico, arrogante e convencido que, se você se lembra, fez aquele comentário sexual sobre Janine. Enquanto estavam no Copper Lantern na noite em que ela morreu, o comentário sobre o bumbum bonito dela, Andy Gustafson tinha uns 25 anos em 1983. Então, em 2013, ele tinha cerca de 50 anos. Ele era casado, tinha filhos, acho que até netos, e parecia estar levando uma vida relativamente normal em Michigan. Mas é claro, tudo isso estava prestes a mudar. Como a polícia agora tinha certeza de que ele era um assassino a sangue frio, e estavam determinadas a tentar provar isso. Mas como? Como elas iriam fazer isso? Se ele se recusasse a dar seu DNA, elas não poderiam obrigá-lo a fornecer seu DNA. Porque elas não tinham, um mandado ou algo assim para conseguir isso. Elas teriam que descobrir outra maneira de ligar Andy ao crime sem conseguir a amostra de DNA dele. Então, a polícia basicamente revisou o antigo arquivo do caso novamente, olhando especificamente tudo o que tinha a ver com Andy Gustafson no arquivo. E foi aí que elas perceberam algo. Elas lembraram que, em 1983, quando Janine Brown foi morta, a polícia já havia revistado a van marrom de Andy Gustafson.
E dentro dela encontraram uma bituca de cigarro Merit, que acreditavam ter vindo de Janine, já que ela fumava cigarro Merit. E depois de todos esses anos, a polícia ainda tinha aquela bituca de cigarro. Ela havia sido mantida guardada durante todo esse tempo. Obviamente, no início dos anos 80, eles não podiam fazer nada com essa bituca de cigarro, mas agora, em 2013, eles tinham a ciência forense à disposição. Então eles enviaram essa bituca de cigarro para o laboratório para análise e adivinha de quem era o DNA que encontraram nela. O DNA de Janine Brown foi encontrado nessa bituca de cigarro, provando que ela a havia fumado e também provando que Andy Gustafson havia mentido. Por anos, ele negou completamente que Janine tivesse estado em sua van marrom. Ela não estava na van dele na noite em que morreu, mas a bituca de cigarro provava o contrário. A polícia finalmente tinha algumas evidências concretas para ligá-lo ao crime. Sim, de certa forma. Essas eram provas muito comprometedoras, mas acho que não eram necessariamente evidências diretas para ligar Gustafson ao assassinato. De novo, era uma prova da mentira dele à polícia, mas a bituca só mostrava que Janine esteve no carro. Isso não provava necessariamente que ele foi quem a matou, então os detetives sabiam que precisariam de mais do que isso para processá-lo. Eles ainda precisavam daquela amostra de DNA do próprio Gustafson para comparar com o sêmen que foi coletado do kit de estupro da Janine. E por fim deram sorte. Porque, ao investigar o passado de Andy Gustafson, ao olhar mais a fundo na vida dele, os detetives, na verdade, descobriram isso. Anos antes, em 2007, Andy Gustafson havia sido considerado suspeito em outro caso não relacionado que aconteceu no condado de Lucas. Ele foi acusado de agressão sexual contra outra jovem. Agora, na verdade, eu não sei o que aconteceu com esse caso, se ele foi considerado responsável por esse crime ou não, mas de qualquer forma. O DNA dele foi coletado em 2007, quando o caso ocorreu. Eles tinham os cotonetes de DNA do Gustafson só nesse arquivo do caso. Ao perceberem isso, os detetives do caso da Janine coletaram amostras do Andy e as enviaram ao laboratório para comparação. E quando os resultados chegaram, eles confirmaram o que a polícia já sabia. De fato, Andy Gustafson era o assassino. O DNA dele foi considerado uma correspondência exata com o DNA do assassino da Janine Brown. Depois de 3 décadas, eles finalmente identificaram o autor do crime e então foram prendê-lo. No dia 6 de junho de 2013, Gustafson foi preso sob suspeita de assassinato e levado para interrogatório. Durante o interrogatório, ele novamente negou envolvimento ou relação com o assassinato de Janine. Brown voltou a negar que ela estava em sua van na noite da morte. E antes de confrontarem Andy com a correspondência do DNA, perguntaram se ele teve relações sexuais com Janine. Não se sabia se ele a matou ou apenas teve relações com ela na noite da morte. E essa era uma pergunta muito importante para a polícia fazer, porque eles sabiam que a resposta dele poderia possivelmente apresentar um problema para eles. Porque a evidência que eles tinham ligando ele ao crime era, obviamente, sêmen, o sêmen dele sendo encontrado no corpo de Janine. Se ele dissesse que teve sexo consensual com Janine na noite da morte dela, a defesa poderia usar isso. Durante um possível julgamento futuro, eles poderiam alegar que não havia nenhuma evidência real para provar que ele matou Janine. Apenas que ele tinha dormido com ela naquela noite, enquanto que se ele negasse ter dormido com ela e ainda assim mantivesse que ela não entrou na van dele, isso seria sorte, não? A polícia teria descoberto a mentira. E então eles perguntaram a Gustafson se ele tinha feito sexo com Janine na noite da morte dela, ou se ele já tinha feito sexo com ela alguma vez. E mais uma vez a resposta dele foi não, o que a polícia obviamente poderia provar que era mais uma mentira. Ele fez sexo com ela, mas na verdade foi estupro. Ele a violentou. Eventualmente, a entrevista de Andy terminou quando ele pediu um advogado e se recusou a responder a mais perguntas, mas de qualquer forma, ele foi acusado de assassinato. Acreditava-se, segundo a polícia, que esse crime foi, claro, motivado sexualmente. Sabemos, por aquele comentário inapropriado que Gustafson fez sobre Janine na noite da morte dela, que ele era muito atraído por ela, comentando que achava que ela tinha um bumbum bonito.
E por isso acredita-se que, mais tarde, nas primeiras horas de sexta-feira, 18 de novembro de 1983, ele dirigia pelas ruas em sua van marrom. Quando ele viu Janine Brown andando na rua, decidiu parar e oferecer uma carona, já que sabemos que ela estava indo ver seu namorado Harold naquela noite. Talvez quando Andy parou para conversar com Janine perto do asilo, ele se ofereceu para levá-la até a casa de Harold. Ela aceitou animada a carona e entrou feliz no veículo dele. Ela, obviamente, fumou um dos seus cigarros enquanto estava na van dele. Eles estavam conversando e, pelo que parece, tudo parecia bem. Mas então acredita-se que, em algum momento, Andy provavelmente tentou dar em cima da Janine, provavelmente tentou iniciar sexo entre eles, mas Janine não estava interessada. Ela disse não, mas Andy decidiu que não aceitaria um não como resposta. Então ele continuou tentando tocá-la, continuou tentando iniciar sexo e ela começou a tentar afastá-lo. E acredita-se que ela provavelmente abriu a porta do carro e começou a tentar fugir de Andy, mas ele correu atrás dela. Ela corria para a área remota e arborizada na Archibald White House Road, onde seu corpo foi achado depois. Mas quando Andy a alcançou, ele iniciou o ataque mais horrendo e violento. Ele começou a espancar Janine, chicoteando-a com seu cinto. Ele a estuprou e então puxou uma faca e cortou sua garganta, causando um ferimento tão profundo que quase decapitou Janine e ela morreu. Ele tentou encobrir o crime, enterrando rapidamente o corpo dela em uma cova rasa improvisada. E então ele simplesmente foi para casa e agiu como se nada tivesse acontecido. Acredita-se que ele mentiu para a esposa quando voltou para casa. Ela acordou e perguntou a ele que horas eram quando ele chegou em casa, e ele disse que eram 3 da manhã. Mas não era, era bem mais tarde. Ele mentiu para criar um álibi e seguiu a vida normalmente, mostrando total indiferença ao que fez. O fato de que ele tirou cruelmente a vida de uma jovem inocente e ficou impune por tanto tempo. Durante 30 anos ele viveu normalmente e feliz como homem livre até que a ciência do DNA o alcançou. Agora, apesar de ter sido inicialmente acusado de assassinato, quando chegou aos procedimentos judiciais, ele na verdade fez um acordo com os promotores. E em dezembro de 2014 ele se declarou culpado não pelo assassinato de Janine Brown, mas por homicídio culposo. Ele também confessou estupro qualificado em primeira instância. Não vou mentir, me surpreende um pouco que os promotores tenham concordado com esse acordo, para ser sincera. Como isso pode ser considerado homicídio culposo? Ele literalmente chicoteou Janine com um cinto e cortou a garganta dela. Não sei como isso não é considerado um assassinato a sangue frio. Talvez tenham considerado o caso arriscado demais para julgamento. Não sei porquê, mas eles aceitaram esse acordo. Ele se declarou culpado por homicídio culposo e estupro qualificado, e em dezembro de 2014, Andy Gustafson foi condenado a 15 anos de prisão, no total 10 anos pela acusação de homicídio culposo e 5 anos pela acusação de estupro. O irmão de Janine, Michael, afirmou que para a família a duração da sentença de Gustafson não era o mais importante. Era mais isso, a admissão que eles queriam, aquela admissão de culpa por parte de Andy, aquela confissão de que ele era responsável pela morte de Janine e pelo fato dele ter se declarado culpado. Acho que eles conseguiram isso mesmo que tenha sido culpado por homicídio culposo. Andy Gustafson ainda está na prisão até hoje, eu acredito. Ele está encarcerado na North Central Correctional Facility em Marion, no estado de Ohio. Segundo fontes, ele pode se tornar elegível para a liberdade condicional em 2028, o que é assustador, pois está há poucos anos. Chegamos ao fim desse caso. Isso conclui o caso de Janine Brown. Janine tinha apenas 19 anos, mal era uma adulta. Ela tinha um futuro tão brilhante pela frente, tenho certeza, mas tudo foi cruelmente tirado por um homem que simplesmente não aceitava um não como resposta. Um caso muito trágico, mas é isso para este caso. Como sempre, por favor, me contem o que vocês acham e suas opiniões sobre o caso aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam. E também fiquem à vontade para me sugerir outros casos que vocês gostariam de ver eu cobrindo aqui no canal. Vocês podem deixar as sugestões nos comentários abaixo ou, alternativamente, podem preencher o meu formulário de pedidos de casos, que está sempre linkado na descrição.